Bom, pessoal, continuando nossas aulas do curso de Adobe XD, na aula passada nós aprendemos a trabalhar com a parte de agrupar e desagrupar. Nós vimos também que podemos, tanto na parte do agrupamento, nós podemos fazer a edição desses objetos que estão agrupados. Nós aprendemos a ocultar, desocultar e aprendemos a bloquear e desbloquear objetos. E assim nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Aproveitando essas mesmas formas que nós criamos na aula passada, nós vamos trabalhar hoje com a parte dos alinhamentos. Então vocês vão ver que trabalhar com alinhamentos no Adobe XD, ele não é nada complicado, certo? Então assim, ó, como meus objetos estão selecionados aqui, estão agrupados, eu vou desagrupar eles. Então basta eu dar um Ctrl Shift G e pronto, eles já estão desagrupados. Então assim, ó, nessa parte dos alinhamentos, ele vai funcionar da mesma forma que nem no CorelDRAW. No CorelDRAW nós temos a parte dos alinhamentos, nós podemos fazer tanto alinhamentos dos objetos entre eles, como também podemos fazer alinhamento dos objetos na folha. Então é o seguinte, eu tenho um objeto aqui, por exemplo, eu vou selecionar qualquer um deles, eu vou deixar os outros aqui embaixo, vou pegar, por exemplo, esse azul, e eu tenho esse objeto. E aqui na parte superior do lado direito do meu painel aqui de propriedades, eu tenho 8 botões aqui, 8 ferramentas a qual elas vão trabalhar em cima dessa opção dos alinhamentos. Então nós temos esse primeiro conjunto aqui com 4 ferramentas, que seria na parte do alinhamento da horizontal e esse aqui da vertical. Então vamos ver como é que funciona essas ferramentas. Então eu estou com o meu objeto selecionado, eu vou deixar ele mais ou menos posicionado em qualquer parte da minha folha. E eu tenho aqui, ó, então eu vou trabalhar com alinhamento na horizontal. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o primeiro botão que é chamado de alinhar acima. Quando eu clicar nele, ele vai fazer o que? O alinhamento do meu objeto ao topo da folha. Então vai começar bem na ponta da folha aqui. Eu tenho o alinhar ao centro. Então ele vai deixar no centro da minha folha. E eu tenho aqui o alinhar abaixo. Cliquei, então ele fez essa parte aqui do alinhamento na parte de baixo. E eu tenho também essa opção aqui, ó, de distribuir horizontalmente. Esse botão aqui ele só funciona quando eu tenho mais de um objeto selecionado. Senão ele fica desabilitado. Então voltando aqui, ó, alinhar acima, alinhar ao centro e alinhar abaixo. Então esses 3 botões aqui eles pertencem a essa parte do alinhamento, no caso aqui da vertical. No caso aqui, como os objetos é somente um objeto, ele está trabalhando na parte de alinhamento vertical. Esse aqui, ele me dá a possibilidade o que? Alinhar à esquerda. Quando eu clicar, ele vai fazer o alinhamento do lado esquerdo. Centralizar e alinhar à direita. Então, esse grupo aqui, ele pertence ao alinhamento horizontal. Então, ele vai fazer ao contrário desses itens aqui. Esse aqui é alinhamento vertical e esse aqui é alinhamento horizontal, referente ao objeto, à página em si. Então, feito isso aí, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o centralizar e depois alinhar ao centro, eu estou colocando o objeto bem no meio. Mesma coisa com esse aqui, ó. Eu vou fazer o que? Eu vou dizer para ele que eu quero que ele fique alinhado abaixo, então aqui no topo da minha folha, e eu quero que ele fique alinhado à direita da minha página. Então eu fiz ele grudar aqui no canto da minha página. Agora eu vou alinhar ao centro, ou melhor, vou centralizar e depois eu vou alinhar ao centro. Feito isso aí, eu deixei os 2 objetos posicionados. Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Eu posso usar o alinhar à esquerda. Depois eu posso fazer o que? Eu posso mandar centralizar e depois alinhar ao centro. Então eu estou com meus 3 objetos posicionados. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou distribuir esses objetos aqui. Vou deixar eles assim. E vou selecionar os 3 objetos. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com alinhamento entre eles. Então, no momento que eu tenho 2 ou mais objetos, eu estou trabalhando na parte do alinhamento deles entre si.
Então eu tenho aqui, ó, eu tenho alinhar à esquerda, ou melhor, alinhar acima. Quando eu clicar, ele vai fazer com que esses dois objetos aqui fiquem alinhados a esse maior. Como esse objeto aqui é maior, é ele que vai ditar a posição do alinhamento. Eu tenho aqui o centralizar e eu tenho alinhar abaixo. Tenho também aqui a opção de distribuir horizontalmente. Quando eu clicar nessa opção, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esses três objetos dentro desta área aqui fiquem distribuídos por igual, ou seja, a distância de um lado para o outro sejam iguais. Cliquei, mas aqui como já está tudo certinho, ele simplesmente mantém essa posição. E eu tenho aqui a outra opção, ó, que seria alinhar à esquerda. Quando eu clicar, ó, ele alinhou à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Notem que toda a parte do alinhamento sempre vai trabalhar em cima do objeto maior. E eu tenho a opção do distribuir, ou distribuir verticalmente. Cliquei nela e ele vai fazer a distribuição. Só que como todos eles estão juntos, ele simplesmente move todos para... tira como base a parte inferior direita deles. Eu também posso mandar centralizar, alinhar ao centro e centralizar. Então a partir de agora eu tenho os três objetos, eu tinha os três objetos alinhados. Ó, selecionei de novo, separei eles e vim aqui, ó. Então, alinhar ao centro e centralizar. Todos os objetos estão aqui e a qual eu tenho essa parte da posição. Outra coisa que eu vou passar para vocês é assim, ó, além dos alinhamentos, nós temos a possibilidade de alterar a ordem dos objetos. Nessa ordem aqui, ó, eu tenho como primeiro objeto o vermelho, o segundo o azul, que está atrás do vermelho antes do verde, e eu tenho o verde. Então por isso que nós não enxergamos o azul. Mas, por exemplo, se eu quisesse que o azul ficasse na frente de todos, basta eu vir aqui, segurar clicado e arrastar. Vocês notem que aparece uma linha azul comprida aqui, ó, larga de ponta a ponta. No momento que eu levar ela para cima da palavra bola vermelha, simplesmente ele mudou o alinhamento. Mesma coisa eu posso fazer com o verde e assim por diante. Então assim, pessoal, nessa aula nós aprendemos essa parte dos alinhamentos, que também não tem mistério nenhum. E a partir da próxima aula nós vamos aprender novos recursos do Adobe XD. Certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.